paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Dando aí prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E hoje vamos estudar, queridos, a lição de número 2, que tem aí como título Ação de Graça pela Igreja de Cristo. Ação de Graças pela Igreja de Corinto. O texto do dia se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A síntese da lição destaca que a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar o seu amor a eles. E é verdade, né, queridos? Orar aí uns pelos outros é um ato de amor, né? Enquanto que você lembra do seu próximo, Deus não esquece de cuidar de você. Ainda mais nesse período difícil que estamos passando, né? Por causa dessa pandemia, muitas famílias estão sendo aí destroçadas, né? Perdendo entes queridos. E uma forma aí da gente poder se doar por eles é orando por essas pessoas, né? Pedindo aí que Deus venha confortar, venha consolar, porque isso tudo está no controle de Deus, né? E assim, quando você ora pelos outros, Deus cuida de você, né? A introdução aqui da nossa lição, queridos, diz assim: ao iniciar a carta, o apóstolo Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja em Corinto: a abundância de dons espirituais. Queridos, todo crente, inclusive os obreiros da casa do Senhor, professores e alunos da escola bíblica dominical, que quiserem aí entender a dinâmica da vida de uma igreja, queridos, deve ler na íntegra a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Os crentes de Corinto tinham aí dons espirituais, mas muitos deles eram imaturos, insubmissos, ignorantes da doutrina reveladora dos dons, além de serem carnais. Em uma igreja, queridos, é possível haver crentes fervorosos, que gostam de movimento e agitação, sem, contudo, haver espiritualidade real, advinda do Espírito Santo. Às vezes, o que parece um fervor espiritual é mais aí um emocionalismo resultante de motivações e mecanismos externos. Tal fervor é passageiro, ao passo que a verdadeira espiritualidade está intimamente relacionada ao exercício da piedade e da vida cristã consagrada. O crente que é experiente na fé pode ser fervoroso no espírito. Todavia, é preciso compreender que essa maturidade cristã não vem primeiramente do exercício dos dons, ou pelo tempo de conversão, e sim da sua dedicação à palavra do Senhor, ao estudo da palavra. Os objetivos da lição, queridos, é expor a saudação de Paulo na primeira carta aos Coríntios, mostrar o contentamento de Paulo pela obra de Cristo na vida dos coríntios e ressaltar que a igreja em Corinto era marcada pelos dons espirituais. Então a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, saudações de Paulo à igreja. O segundo tópico, Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. E o terceiro tópico, uma igreja marcada pelos dons, né? Então aqui o primeiro tópico, queridos, saudações de Paulo à igreja.
Nesse tópico temos 3 subtópicos. Paulo se apresenta e justifica o seu chamado, o reconhecimento do chamado de seus leitores e a saudação fraternal de Paulo, né? Que é o versículo 1, versículo 2 e versículo 3 do primeiro capítulo de Paulo aos Coríntios, né? No Novo Testamento, a palavra igreja, né, eclesia, significa a comunidade dos redimidos. Em seu sentido primário, a igreja é toda a congregação de todos os que são chamados por Cristo e para Cristo, que estão na comunhão de sua salvação. E aqui em 1 Coríntios, Paulo fala aí da igreja de Deus que está em Corinto, logo aqui no início da sua carta. Cada igreja, queridos, cada igreja individual é apenas aí uma parte da igreja universal dos redimidos. A igreja de Deus. A igreja de Corinto tinha aí a tendência de agir como uma lei para si mesma, em questões de conduta e de doutrina. Mas Paulo deu aí uma orientação clara e precisa. Ela é a igreja de Deus que está localizada em Corinto. Como tal, então, ela é membro de todo o corpo. Ela é membro do corpo de Cristo. As igrejas, queridos, podem diferir aí em costumes, política ou conduta, porém pertencem ao corpo de Cristo. Nenhum grupo pode se isolar da comunidade dos redimidos e continuar a fazer parte da igreja de Deus. Quando o apóstolo Paulo se refere aos coríntios como os santificados em Cristo Jesus, ele indica então um estado singular de dedicação e separação, em vez de um estado de isolamento em autojustificação. Como é usado no contexto dessa saudação, o termo santificados significa separados para Deus, e é uma designação aplicada a todos os crentes. Os coríntios, como todos os seguidores de Cristo, eram o povo chamado por Deus. Eles foram chamados para a dedicação a Deus e para a separação do pecado. Como crentes, eles haviam recebido a graça da regeneração. Como em qualquer grupo misto de pessoas cristãs, alguns deles, sem dúvida alguma, tinham experimentado a completa santificação. E toda a ideia de serem santificados e chamados de santos está intimamente ligado ao senhorio de Jesus. Porque todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo se prostram à sua autoridade e liderança. O título significativo Senhor Jesus Cristo, para se ter uma ideia, é usado aí 4 vezes nos 10 primeiros versículos deste capítulo 1 de 1 Coríntios. E o título Jesus Cristo, nosso Senhor, é usado 2 vezes. O frequente lembrete do senhorio de Cristo, queridos, era particularmente significativo para uma igreja que estava aí dividida em facções e que tinha fortes tendências de desconsiderar o governo soberano de Cristo em suas vidas. Então, a abordagem do apóstolo Paulo a uma igreja carnal e rebelde foi expressa através de uma amável preocupação. Ele não evitou questões ou desvirtuou convicções pessoais. Ao contrário, ele lidou com questões básicas e expressou fortes convicções com um espírito de amabilidade. O ponto 2 da lição: Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. E este ponto 2 está dividido em 3 subtópicos. Paulo era grato pela conversão dos coríntios, as palavras amáveis de Paulo, e a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. Queridos, Paulo tinha aí grande ânimo, né?
aparentemente aí sem quaisquer laços familiares, pessoais e sem bens materiais, então a sua fonte de satisfação estava em seus convertidos. Dessa forma, ele pôde escrever para eles: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. Muito embora aí as pessoas na igreja em Corinto estivessem cercadas por uma lista espantosa de características carnais, a comparação da sua nova vida em Cristo com a sua antiga vida no paganismo corrupto era uma fonte de satisfação para Paulo. Ele conhecia muito bem a glória, o poder e a natureza verdadeiramente revolucionária da graça redentora. Contudo, o apóstolo Paulo também era realista o bastante em seu pensamento para perceber que não havia nada como a satisfação, a santificação imediata. Embora ele não tolerasse os pecados, os defeitos e a falta de crescimento espiritual na igreja, ele expressou o seu apreço pelo grau de progresso espiritual que eles haviam aí alcançado. Além disso, queridos, ele pode ter aí desejado declarar a sua gratidão a fim de amenizar a severidade de suas discussões posteriores, que viriam ainda nessa carta, com relação aos problemas da igreja. Paulo também, queridos, apreciava o enriquecimento e conhecimento espiritual dos coríntios. Tanto que ele escreve: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. No versículo 5. O bispo Lightfoot interpreta este enriquecimento da seguinte forma: os coríntios não eram apenas ricos no conhecimento das verdades do Evangelho, mas eram também dotados do poder de expô-las de forma eficaz. A referência sugere que os coríntios haviam sido então totalmente destituídos espiritualmente, mas que agora haviam chegado a uma grande riqueza espiritual. A partir do contexto, então, queridos, fica claro que Paulo tinha em mente, em primeiro lugar, o dom da graça, que é uma verdadeira riqueza. Paulo declara que o Cristo que inicialmente os transformou continuaria então a confirmar a cada um. O propósito deste processo de nutrição e de fortalecimento era apresentar os cristãos irrepreensíveis no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a graça de Deus produz uma vida que será irrepreensível, ou incontestável, quando o indivíduo se colocar diante de Cristo. E esta vida, queridos, esta vida irrepreensível é a vida de santidade. Pois, como diz a palavra do Senhor, sem santidade ninguém verá ao Senhor. O ponto 3 da nossa lição, queridos, partindo já para o final, uma igreja marcada pelos dons, E esse terceiro ponto está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, os dons espirituais. O segundo, os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. E terceiro, os dons são capacitações para o serviço, Então, queridos, na igreja de Corinto, como nós sabemos, havia ali uma abundância de dons, dons espirituais. Todavia, não eram utilizados de forma equilibrada, visando aí o progresso da obra do Senhor. Os crentes exerciam os dons para demonstrar níveis de maturidade e de santificação, tornando-se assim carnais, ignorantes e meninos. Não são os atos miraculosos realizados e os diversos dons espirituais exercidos que identificam aí os autênticos servos de Deus, mas sim os seus frutos.
é o fruto que revela a natureza da árvore. O que atesta a autenticidade de um cristão não é primeiramente o que ele faz, mas o que ele é ante a palavra de Deus. Os dons têm a ver com o que fazemos para Deus. O caráter cristão com o que somos para Deus. Os dons não se destinam à realização individual ou manipulação, seja do que for, mas servem para o desenvolvimento, para o crescimento, para o amadurecimento e para a edificação do corpo de Cristo. O fervor religioso e a espiritualidade cristã resumem-se no equilíbrio entre os dons e o fruto do Espírito. É o fruto e não os dons que autentica a verdadeira espiritualidade cristã. A conclusão da nossa lição diz assim: a maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas como a igreja em Corinto é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo, enquanto dá graças, alerta seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde, os dons espirituais, que não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bom comum da igreja. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.